um resumo de se as ideias estão aí espalhadas e milhares de pessoas estudando e fazendo no mundo ao mesmo tempo, a parte dessa motivação, que é muito pesquisador de criatividade, já chegou, né, há muito tempo lá. Teresa Amabile, que é uma famosa, Sim. pô, do módulo, né, de, de, de explicação, uma delas é essa motivação. Então, você tá como eu, nas minhas histórias que eu contei, como Santos Dumont, como Caetano Veloso, como a Sim. professora tal. Putz, você vê que o cara, você tá parecido, ou perto, você tá tentando chegar perto Chega desse universo. perto. Porque lá, sua curiosidade aguça, você vai buscar É informação. repertório. Aí, junto com essa ideia de motivação, meus talentos, minhas áreas de interesse, que faz sentido, isso tem significado para mim, é a partir do repertório. Então, você vai lá e vai tomar café com sei lá quem, vai participar daquela feira, daquele evento, vai ler sobre tal coisa mais, e no meio disso, ideias colidindo para ter a sua, A sua idealmente, ideia. com o seu tempero. Olá, criativos e criativas, sejam muito bem-vindos ao Gerações Criativas. Esta é a segunda temporada. E uma pergunta que não cala na minha mente é: de onde vêm as ideias? Então, todo este ano, nós iremos tentar descobrir de onde elas surgem e para onde elas vão. Muitas vezes a gente está tão empolgado que, nossa, que ideia legal, nossa, que conquista inovadora. Mas será que a criatividade também, às vezes, não é um peso, aquela necessidade de como não ser criativo é um sofrimento? Então, hoje, nós estamos com uma pessoa assim, um mestre em inovação, uma pessoa com muito conhecimento, uma bagagem imensa, Luiz. Muito obrigada. Gostaria que você se apresentasse para o público. Muito prazer, Elisa. É um privilégio, um presente ter boas conversas com boas pessoas sobre um tema fascinante. Criatividade como uma expressão do ser humano, que é muito mais do que solucionar problemas, é muito mais amplo, faz a gente sentir autoestima, bem-estar, realizado quando a gente joga na vida essa criatividade, né? Enfim, daí eu dentro do esquema da criatividade, até para se apresentar, eu sempre fui um defensor de uma pauta multipotencialista, que se fala, né? Então, e que é uma expressão criativa que todo mundo tem ou pode ter, assim, né? Então eu faço mil coisas. Na minha vida profissional, eu fui um executivo de uma empresa inovadora, da 3M, por 30 anos, mas ao mesmo tempo eu era professor há mais de 15 anos de marketing, de inovação, palestrante desde os anos 90, já fiz mais de 1000 palestras de criatividade e inovação. Sou músico desde pequeno, músico de ouvido, tinha minhas bandas, sou pai do Gabriel, sou atleta, né, assistente do meu filho, que é um atleta paralímpico. E tudo isso a gente coloca nesses tubos assim que se comunicam e fazem a vida ser muito mais inspirada, muito mais criativa, né? Sim, com certeza, com certeza. Quando você fala da 3M, eu penso muito no que eu já li, que no setor de inovação, ali, era permitido errar para poder criar, né? Se eu estiver errada, você me corrija. É, às vezes a gente pensa, né? Nossa, aquela pessoa mais criativa ou aquela pessoa mais inovadora surge como se fosse uma mágica ali, né? O acontecimento, a ideia. O que que você pensa sobre se permitir errar? Super importante para qualquer ação na vida, né? Porque se você, primeiro, como próprio juiz, impõe essa barreira gigantesca, você vai estar muito limitado, muito receoso e tímido para propor coisas na sua própria rotina, na sua própria vida, em qualquer lugar que você for. Bom, lá na faculdade, você está lá, mas você tem medo de dar sua ideia. Enfim, quando você vai trabalhar, é uma autolimitação terrível quando você teme. Então, tem a sua parte e tem do ambiente. Como você falou da 3M, você tem um ambiente que aumenta essa barreira. Porque tem uma liderança, uma chefia que... Tem as métricas, as E planilhas. hostil, aquela pessoa que quando há algum erro,
né, vai, descarrega aquela raiva, aquela abordagem de assédio. Bom, virou um terreno infértil, né? Quem vai num ambiente ousar dar uma ideia, porque a possibilidade de ter um revés é muito maior, né? Então, são coisas importantes. Primeiro, um trabalho individual que a gente tem que fazer, psicologia, você que atuou, sim. muito importante, de autoconhecimento, de reafirmação lá dos... Segundo, é outro papo, é o ambiente. Quanto o ambiente favorece ou não a criatividade. Os líderes, né? Sim, e o medo ele é uma barreira que às vezes impede a gente de seguir. E a pessoa acreditar que depois do medo tem algo maravilhoso, né, é importante também, né, para poder crer naquilo que ela às vezes é um sentimento, às vezes é uma ideia, porque como você falou, você tem são vários Luizes, né? Então, o músico, o pai, o professor, e tudo isso vai se conectando, e daí, de repente, as coisas se conectam e você surge uma ideia de alguma coisa. Você acha que o medo pode bloquear isso na pessoa? Com certeza, está bloqueando toda hora qualquer iniciativa. Todo mundo já passou por isso. Você está lá na sala de aula, alguma coisa, e a professora pergunta algo e você não fala porque não quer se expor ou acha que pode ser idiota. Aí o cara do lado fala e a professora, pô, cara, maravilha, era isso. Pô, mas eu pensei, bom, medo, você teve medo, você teve a sua inibição. Então, mil vezes acontece isso. Ou quando você recebe um convite, não é por isso de forma leviana, aceita todas as coisas que aparecerem na sua vida, não. Tipo, sim, senhor do filme. Mas a primeira vez que eu fui convidado para ser professor, a pessoa viu a minha palestra de inovação e era BSP aqui em São Paulo. Na época era uma escola badalada, Business School, né, em São Paulo. Cara, eu quero que você faça um curso curto aqui, mas eles não me deram nada, não me deram uma ementa, uma pauta, assim, pô, gostei da sua palestra, faz aqui um curso curto, já na época, uma tendência, 4 encontros. E não é que eu não tivesse um certo temor, porque pensava nos alunos qualificados, era um curso já de pós, MBA. A exigência era grande. Putz, tinha o CEO de uma empresa tal, a diretora, né? Enfim. Será que eu dou conta? Eu tenho uma história de inovação, mas nunca montei um curso. Será que... Então eu tive tremendo medo, eu tive um pouco de insônia, mas eu fui e fiz. Se eu tivesse mais medo do que essa vontade de experimentar e de aprender, eu não teria começado a minha carreira acadêmica. Hoje eu estou dando aula no mestrado profissional da GV, de inovação, enfim, em algum momento. Ou mesmo palestra, é que eu sempre gostei de falar em público. Muita gente, nossa, o medo da mais introvertido. Eu sou um introvertido em geral para ir no bar e, sei lá, como ela falar com a menina, ela quando timidez, era, né, um certo timidez, etc. Para pegar 1000 pessoas no palco, eu achava muito legal. Então esse não é exatamente meu problema, mas tem muita gente que tem assim, medo do palco e tem que resolver isso. Sim. Então eu adoro, tá? No microfone, mas a primeira vez, sei lá, a primeira vez eu fui, eu vou e fui e fiz. Então, medo é sempre uma barreira, né? E assim, como que você se enveredou por esse caminho? Quando você era pequeno lá, o que você imaginava? Nossa, você é um inovador? Porque assim, é muita coisa, né? É um caminho, é professor, é palestrante, especialista em criatividade, em inovação. Quando você era pequeno, o que você imaginava que você ia ser quando crescesse? Como muita gente lá, pensava em ser presidente da República. Astronauta, piloto de Fórmula 1, na época a gente assistia e tal. Mas uma coisa que eu sabia, não conscientemente, quando você tem 8, 10 anos, não é consciente, mas eu gostava dessas atividades que exigissem criatividade. Então, eu criava meus jogos, e muita gente aqui fez isso. Sim. Se acha que, né, não criativo, mas fazia isso. Eu adoro nas minhas palestras, inclusive, tirar essa pessoa desse lugar que eu não sou criativo. Eu tenho certeza, se eu perguntar algumas X atividades, ela fala, mas isso eu faço. Pô, isso é criatividade. Exemplo, hein? Sim. Você tá lá para pensar numa... Minha casa tem um teto, né, pé direito alto e tem onde a teia de aranha vai lá naquele lugar inacessível. Mas como é que você limpa uma teia de aranha?
dessas que você não alcança? Ué, pega uma vassoura, sei lá, um negócio de limpar a piscina ou algo que alcance. Nada alcança, mas você pega Mas um, junta aí com você o junta com outro o outro, e pega uma vai. fita silver tape, coloca, sobe na cadeira, aí eu alcanço. Coloca um pincel na Né? ponta. Muita gente faz isso. E isso é criatividade. Eu tenho Uhum. um problema. Eu também gosto da ideia da criatividade, não se limitar à solução de problemas. Que isso é que nem na empresa. Eu tenho um problema, eu vou resolver. Uhum. A teia de aranha é um problema, eu vou Sim. resolver. Mas quando eu era criança, meus pais, sei lá, eu queria agradar meus pais, achava legal, tal. Então, aniversário deles ou Natal, eu fazia um cartãozinho, eu pegava, recortava, fazia uma cartinha, escrevia. Uhum. Bonitinho. Tosco, mas ficava bom, fazia. assim, era legal. E os caras gostavam, meus pais gostavam. Então, isso eu podia não dar nada, eu não podia fazer nada, eu podia dar um abraço, podia pegar uma flor no jardim e tal, mas eu fazia alguma coisa. Com as minhas limitações manuais, que não são as melhores. Então, na vida, você vai na escola, você tinha brincar de sucata. Aí, pô, cara, vou lá, um monte de material, montava um bonequinho, um robô de sucata. Eu gostava disso. Tinha um piano na minha casa que minha irmã tocava, conservatório. Eu fui sozinho, de ouvido, fui mexer no instrumento e aprendi a tocar muito bem piano. Então, isso não é consciente, mas você vê que você vai... E gostava também dessa diversidade, que eu acho importante. Eu sei que tem gente que gosta, eu sou mais inflexível, mas eu sempre gostei dessa visão plural. Então eu gostava de tirar uma nota boa, sentava lá na frente, mas eu era bagunceiro também, fazia as coisas subversivas na escola. Eu gostava de ler pra caramba, coisas de ciência, de poesia, mas eu era um cara bom de esporte. Era o capitão do time de futebol da escola. Legal. Eu nadava mais ou menos, eu fazia várias coisas. Se arriscava. Então, eu fazia teatro na escola, aí eu montei eu era empreendedor, então criei o Grêmio Estudantil do meu colégio, nunca sozinho, sempre tem um amigo. Aí fui para a faculdade. Eu fui fazer 2 faculdades simultâneas. A USP, que é uma escola super marxista ali na maioria das vezes, e a GV, que é o mais liberal. Que é o... E eu achava legal, assim, se eu fizesse só uma, talvez me faltasse. Então eu via 2 visões Se de mundo. complementava. Aí eu montei uma empresa júnior, eu que fundei, fui o primeiro presidente da empresa júnior da USP, de comunicações. Aí, já tinha uns 20 anos, eu comecei a entender que, pô, eu tinha... Você não fala, eu sou um inovador. Você fala, cara, eu gosto de empreender, eu gosto de me envolver em atividades diversas, diferentes, de universos diferentes. Você gosta dessa conexão de romper bolhas. Sim. Isso só favorece você. É uma alma inquieta, né? Uma característica, eu acho que das pessoas que inovam mais ou que são mais criativas, que as pessoas julgam, porque criatividade, se você for pensar em teoria, tem o pequeno C, né? Que é esse do dia a dia, essa teoria do grande C, né? Tá, de criatividade. Mas as pessoas de alma mais inquieta, eu acho que elas conseguem ver o mundo por outros ângulos e daí se complementa. Talvez seja isso. Sem dúvida. Aí quando eu fui escolher o que fazer na vida, eu gostava de marketing. Que não tinha curso de marketing em 1989. Não existia uma graduação em marketing naquela época. O que tinha era curso de publicidade ou de administração que pincelava marketing. Eu não tive dúvida, fui estudar publicidade e fui fazer administração e tentar olhar mais para o marketing. Achava muito legal, porque é das indústrias da criatividade, a publicidade. Sim. Até hoje já foi mais insensada, mas eu nunca quis trabalhar na agência. Eu sempre quis trabalhar nas empresas que desenvolviam os produtos pensando no consumidor, no cliente, no usuário, entender a jornada dele. Eu sempre tive ciente de que eu queria fazer isso aí. E caí numa empresa, que é a 3M, que é a referência do século XX, especialmente, né? Começo do 21, a referência de cultura, de inovação, de ter uma estratégia, de ter processo. Então, eu fui selecionado porque eu tinha esse perfil que cabia lá e fui aprendendo um monte de coisas que fazia sentido para mim. E fiquei 30 anos. Aí, como lá eu respirava inovação, aí eu comecei a dar aula de inovação, comecei a escrever, eu tenho uma coluna hoje, na época, negócio de inovação. Fui mexer no festival de criatividade, então coisas correlatas, né? E como se inspirar, né? Você tem a coluna, e não é fácil você escrever alguma coisa para o outro ler e sempre ser algo
novo ou algo que atraia, né? Como que é esse processo de ideia, de criação de ideia, do que você vai colocar no papel, né? Você tem livro escrito, então, assim, como que funciona para você a inspiração do que vai ser dito para o outro? Isso é uma boa pergunta. Eu vou te falar assim, uma das coisas que eu acho mais importante, e no livro que eu estou lançando daqui a pouco, né, nesse próximo mês, que chama Manual de Criatividade. O primeiro capítulo dele, ele está ligado muito com essa valorização do autoconhecimento da pessoa e do entendimento dos talentos e das áreas de interesse, das áreas de paixão. Uhum. É o tal do Ikigai, que Sim. fala na concepção japonesa o que me faz levantar da cama, o que me motiva. Isso é importante, porque se você tem algum objeto de paixão na faculdade, na escola, na comunidade, e eu, por exemplo, você escutou, eu tenho vários. Vários. Toda vez quando as pessoas falam, qual é o seu propósito, o seu objeto de paixão? Uhum. Eu detesto essas perguntas porque o mundo é plural. Ser pai e estar lá com meu filho jogando no comitê é uma coisa. Mas eu não sou só pai dele. Não. Meu pai, ele nasceu quando eu já tinha 35, então não era ninguém, não. Eu tenho várias outras coisas. Uhum. Eu gosto de ensinar, eu gosto. É Então, limitar muito o mundo, né? pois é, eu gosto de música. Então, eu gosto de uma forma de ver o mundo e quero estar ao lado de pessoas que me ensinam, que me tragam coisas novas, Uhum. mas que tenham alguns valores parecidos. Então, esse sentido de a gente ver o nosso pulso e ver o que se mobiliza é a principal chave da criatividade. Porque se você tem isso, o teu cérebro já fica pilhado e você Uhum. dedica tempo para conhecer mais sobre aquele assunto. Você vai marcar um papo com a Elisa, com fulano, com Beltrana, para saber mais daquele Uhum. assunto. E você vai provavelmente querer jogar energia para tornar alguma coisa real, um projeto. Uhum. Se você não gosta do que você faz, você está num ambiente que é, né, Tóxico. tóxico, você consegue usando técnico porque precisa, sim, mas não é ali que você vai ter esse fluxo Uhum. de energia. Uhum. Eu, no começo inconsciente, depois muito consciente, já fui descobrindo o que me motiva, quais são as coisas dos meus talentos e onde eu quero estar, se aquele ambiente tem os valores que se conectam comigo. Uhum. E aí você tem um universo todo dia inspirando você se você tiver com essas pautas, com essas Uhum. visões, né? Aí o negócio vai orgânico e natural, né? Eu no livro lá bem falo, porque às vezes a pessoa fala: será que eu deveria ter ficado 30 anos na 3M, lá, aquele negócio? Será que o meu propósito não era outro? Eu preciso descobrir ele agora, Uhum. sei lá, eu queria Uhum. ter sido embaixador ou empreendedor social, Sim. coisas que eu cogitei, ou músico. Eu acho isso sempre uma certa espécie de casca. Claro que é É importante, importante a porque você vai reflexão. estar lá e vai estar numa indústria, num universo, no mercado, com pessoas naquele segmento Uhum. com Uhum. determinada natureza. Mas eu acho que o mais profundo é que talentos eu uso, que se eu uso, se é importante para mim, a curiosidade, o aprendizado constante, ou a espiritualidade, ou sei lá o O que que é, faz aquelas. seu olho brilhar, né? Então, isso você pode, se você jogar essas forças, que é a psicologia positiva, que é um negócio que eu Sim. gosto muito, você pode ser feliz usando isso como juiz, Uhum. juiz do tribunal, promotor de justiça, você pode ser feliz usando esses mesmos talentos que são seus, que você conhece, Uhum. reconhece em si, Uhum. sendo empreendedor, ou funcionário público, ou embaixador, ou músico. Se você conseguir usar, e você pode em vários papéis, você não se limita à profissão. Você olha para os teus. Não sei se você concorda, mas Não, eu gosto muito eu disso. concordo. Você vai falando assim, e eu vou pensando em zilhões de coisas, né? A geração 60 a mais, eles não tinham a possibilidade de sonhar muito. Tinha que ser ou profissão A, profissão B, profissão C. E agora a gente vê essa geração acima dos 60 muito mais ativa
e conseguindo buscar coisas diferentes que antes eram inimagináveis. Então, empreendem em algo diferente, é aquilo que gostava, vai fazer, né? Então, quando você fala disso, de brilhar os olhos, né, da pessoa se autoconhecer para poder fazer aquilo que ela deseja, muitas vezes o empreendedor, eu lido muito com empreendedoras femininas, né, com as mulheres, e a exigência, a autoexigência de perfeição é muito grande. Porque eu não posso errar, eu não posso perder o dinheiro, eu tenho que vender, sei lá, várias questões. E, de repente, isso é transmitido para a equipe que ali trabalha, ou para a família, né? Os pais de antigamente não permitia que os filhos fizessem outras coisas, era muito mais difícil. E não por serem rígidos, nada, é porque foram criados assim e achavam que para a pessoa ter o sucesso na vida, ela tinha que ser um médico, um engenheiro, um advogado. E quando você fala isso, me desperta uma alegria muito grande, porque a gente vê a geração atual muito mais propensa a experimentar coisas novas. Então, assim, quando você olha grandes empresas ou até empresas pequenas mesmo, mas que o chefe, o líder é mais tóxico, mais rígido, que não permite, o que você imagina que possa acontecer com aquele funcionário? Sabe? Às vezes eu imagino assim, um burnout criativo, que a pessoa fica, coitada, né? Então, assim, você, pelos seus 30 anos dentro de empresa, apesar de ser na 3M e inovação, você teve contato com outras empresas que queriam aquela inovação. Aceitar isso é fácil? Você sabe que o que eu vejo, assim, inclusive das gerações, você falou, eu concordo total. Os momentos anteriores, meus avós, tal, o cara tinha uma sociedade que era muito diferente. Sim. E tinham valores e padrões. Então, meu avô foi gerente de banco a vida inteira, numa empresa, ficou lá. Meu pai foi militar e professor universitário, a vida inteira. Meu pai morou no mesmo lugar, na mesma rua, 50 e tantos anos. Hoje, mundo muito mais líquido, enfim, tecnologias, mundo hiperconectado, ele é muito diferente. Sim. Então, eu que fiquei 30 anos, já sou raro na minha própria geração. Até teve uma glamourização nos anos 90 para o 2000, que o bacana era isso. O cara ficava 2 anos num lugar, vai 2 anos. Sim. Aí ele vai fazendo carreira, subindo, ele nunca entregou nada de forma consistente. Ele fazia um pouco, parecia que dá, ele saía. Aí o negócio afundava na outra empresa ali. Isso era valorizado uma época. Começou muito em tecnologia, né? O pessoal de tecnologia que ia mudando muito, né? Muito. Eu não acho legal. Então, no final das contas, só a pessoa tem que entender quando que é a hora de mudar e de sentir o ambiente, porque no meu livro eu também escrevo muito, né? Quando você... talvez o algoritmo não goste muito de mim quando eu publico as coisas, porque eu não sou sensacionalista, Tá. eu não curto esse esquema. Então, mesmo assim, você pode inovar. Cara, não é assim. Tá, A tua empresa não vai não. acontecer. O cara que tá falando, ele é só um palestrante que ele nunca trabalhou numa empresa, Não. né? Ou, assim, pô, larga, descobre os seus talentos, como eu tô falando aqui, larga as coisas. Não é assim. Cara, a gente tem conta para pagar. Boleto vence. E todos os lugares, a 3M. A 3M é maravilhosa, na média, mas não é que todo dia é mar de rosas. Não é. Você sempre vai ter uma liderança tóxica, em todos os lugares vai ter. Lá tinha menos, lá era muito melhor, mas em todos os lugares, todos. Por quê? Somos imperfeitos como seres humanos. Sim. Em todos os lugares, todas as pessoas, nem eu nem você. Acho Não. A gente vai ter os dias, os perrengues. Então, calma lá, você vai ter em vários momentos da vida ter que ser resiliente, ter que ter a paciência, saber que você tá. Agora, a dúvida é: você vai ficar 10 anos num lugar tóxico, com uma liderança assediadora, oportunista, que não está comprometida com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento? Eu espero que não. Eu espero que a pessoa tenha essa consciência de falar: bom, eu estou fazendo esse negócio, tá? Eu preciso pagar a minha faculdade, ou, né, cuidar do meu filho e tal, mas eu tô de olho de vez em quando, ali no fim de semana, de noite, né? Lá no livro eu também falo, eu cito vários empreendedores que mudaram ali para
um roteirista de cinema, outro que foi fazer outras... Mas eles tiveram essa transição. O cara fazia um negócio paralelo, um e-commerce, ele fazia de noite. É como um plano B, né? Até ele virar o plano A. Porque essa é a vida real. Sim. Não é a vida do cara que fala nas Não palestras lá meio... puta, aí a pessoa vai lá e se dá mal. Vai fazendo o que é a vida real. Plano B, vai tentando. De repente esse negócio... Agora eu vou. Agora que tem uma mínima base, que eu entendi... Você vai. A chance de você quebrar a cara é muito menor, né? Sim. E assim vai. Então a gente precisa ter esse processo. De novo, é meio autoconhecimento. Porque a frustração, né? ela enriquece também, né? Você suportar a frustração, a dor, a decepção, cria a resiliência para você poder inovar, para você continuar ou mudar o rumo da tua vida, né? Esse processo do autoconhecimento eu acho muito legal, porque, por exemplo, na própria 3M, eu fiquei 30 anos, significa que eu fiz vários empregos na mesma empresa. Ela tinha muitos negócios diferentes. Eu cuidei de papelaria, cuidei de respiradores, cuidei de produto industrial. Adesivo. São universos muito diferentes. Então é legal como se eu mudasse de empresa, mas no mesmo endereço, de alguma forma. Muda tudo. Sim. E isso, um momento da minha vida... Porque, de novo, eu olhava assim, quais são os meus talentos ou as áreas de interesse que eu gosto? Eu gostava de vender todo dia para bater a meta do mês, como todo mundo tem que fazer. Mas eu também gostava de uma área que na 3M, na época, não era a mais valorizada do mundo. Aquela de estratégia, de pensar em sustentabilidade a longo prazo, de pensar em inovação não só de produto, que era o fortaleza da empresa, mas uma inovação em processo, inovação em marca. E eu fiz uma escolha. Eu tinha escolha. Você não quer agora ir para a área tal que o pessoal quer te trazer para você. Provavelmente a minha carreira ia ser mais rápida, ia ganhar mais, ia ter mais poder, ia ser o cara da América Latina. Mas eu pensava, depois de, sei lá, já ter uns 30 e poucos anos, eu falava, mas não é isso que me move. Eu queria mexer com isso, aquilo. Aí eu fui para essa área corporativa, reinventei a área, trabalhava todo dia com algo legal, que me motivava. Transformação digital, estratégia, essa coisa de programas inovadores da 3M, da marca, fazer as palestras, receber tudo quanto é empresa que queria aprender de inovação. Não é que todos os dias eu era feliz e não tinha uma frustração. Mas em grande parte, eu fazia coisa que eu gostava, que me mobilizava a estudar, pensar, ter ideia, com uma equipe que a gente formou, que era maravilhosa. Então, alimenta, você vai, discute numa reunião, você vai almoçar, você vai no final de tarde fazer um happy hour. São pessoas que estão ali na vibe, não são iguais a você, não podem ser. Não são, elas mas complementam, né? E eu acho que você vai olhar o copo meio vazio ou meio cheio, na situação que você se encontra. Mas é difícil a pessoa, porque em geral a pessoa, assim, esse lugar que eu fui, eu consegui continuar crescendo, mas eu, talvez, se eu fosse olhar só para influência dentro da empresa, eu teria tomado outro caminho. Ia trabalhar com outra área de negócio para vender tua pressão de vendas, etc. Tem gente que adora isso. Sim. Mas não era minha. Eu falei, cara, eu não me importo de não virar o VP da América Latina, global. Não era esse o desejo. Eu quero mexer com tal coisa. Então eu tomei uma decisão consciente que, sei lá, talvez 80% das pessoas não tomaria isso. Não. Mas eu tomei baseado na minha verdade. E fui feliz por causa disso. Eu não me arrependo nem um instante. Eu fui feliz, eu fui produtivo, eu fui criativo, inspirado. Vivi universos que eu queria fazer. Então esse é um recado para as pessoas. Nada leviano, é sempre saber das contas que tem que pagar, etc. Ter uma paciência. Mas você está fazendo coisas que seus talentos estão sendo estimulados a entrar no jogo, em campo. Você está trabalhando com pessoas que têm conexão, significado, respeitam, complementam, te desafiam, te estimulam, te valorizam. Sim. O teu lugar tem oportunidade de desenvolvimento, de crescimento, de desafio. Crescimento, às vezes, vertical, legal. Às vezes, horizontal, de ampliar. Sim, maravilha. Não. Então... Continua lá mais um tempo, 1, 2, mas vai ficar a vida inteira. Vai procurar... Vai tentar. Outras alternativas, né? Porque quando você encontra um lugar, eu posso dizer, eu fui feliz. Porque na 3M eu encontrei, fui feliz. Na área A, quando eu entrei, na área B que eu fui, na C, depois na D que eu escolhi, fui feliz sempre. Sempre medindo o meu pulso. E hoje eu tô feliz fazendo outras coisas. Né? Sim, sim. E assim, esse processo de autoconhecimento, você
tá falando muito disso, ele sempre foi muito natural para você de parar e refletir, sei lá, anotar as coisas, não sei se você anota os Muito. pensamentos, muito. Tem 1 bilhão de post-its até Juro? hoje. Antes era no papel, trabalhei na 3M, um monte de post-it com Aham. fragmentos de ideia, com descobertas, né? Porque tem gente que passa a vida sem pensar em nada, né? Eu sei que é uma certa habilidade que pode ser desenvolvida, né? E o pessoal fala, é uma das grandes armas para a gente crescer e saúde mental, etc. Uhum, Que é essa metacognição que o pessoal fala, né? É olhar para si. uhum. E no meu caso foi natural nesse sentido, porque eu não li um livro ou assisti alguém falando sobre isso. Eu me lembro assim de 14, 15 anos indo numa festa, ou sei lá, e eu não me enturmando muito bem em algum caso, e ficando sozinho lá num negócio. E eu pensava sobre isso, eu pensava, eu ficava triste, mas eu não ficava só assim, Sim. estou triste, que droga. Eu ficava, puta, mas por que que eu tô triste? O que faria diferente? Por que que acontece isso? Então, quando eu tinha uma frustração na 3M, ela, pô, mas por que que não estou me sentindo bem assim? Uhum. Quando eu ia num evento externo lá, assim, por que que tá acontecendo isso e eu estou desconfortável? Às vezes me desafia para falar, eu preciso mudar, eu preciso encarar isso como essa crítica, ou sei lá. Uhum. Ou eu consigo enxergar assim, caramba, essas pessoas aqui têm valores que estão totalmente fora. Então eu não Contra. quero julgá-las, mas eu não tenho nada a ver com esse lugar. Vou sair. Eu não vou Uhum. ficar sofrendo ou sem saber porque eu estou sofrendo. Eu consegui olhar. Isso é um exercício que as É um pessoas falam. Ah, exercício. cara, aprenda a ter esse olhar sobre si É mesmo. um exercício. Eu, quando fazia alguns cursos de liderança, você também tenta ensinar isso para a pessoa lembrar, né? Uhum. Você é líder. Como é que, na sequência de olhares, uma coisa que você começa, talvez o primeiro capítulo, é o olhar para si. Tá, É a liderança de si mesmo, vai, tá. entre aspas. Porque se eu tô lá no meu ambiente de trabalho, minha equipe, mas eu não olho para mim, eu não consigo ver que de repente, eu sou um centralizador, eu dou sempre a última palavra, eu sou super meticuloso, microgerenciador, porque as pessoas podem ser ou podem ser muito legais e tal, Essa pessoa que tem que né? querer, né, ver e mudar. Mas em geral, ela não tem essa reflexão. Às Não. vezes vai escutar numa empresa estruturada, olha o feedback que os seus funcionários estão Ah, falando sobre você sim, e tal. sim. Mas em geral a pessoa tá lá. Eu despertava um pouco essa sensibilidade de falar, putz, eu às vezes dava essa, por exemplo, no começo da minha vida como líder, eu queria, assim, ser o líder democrata, o que você acha, Ah, tal. legal, gente boa. E os funcionários ficavam perdidos, porque o cara precisava Precisa de da algum direção. direcionamento e precisava de um... Aí eu rapidamente entendi, depois de, sei lá, 6 meses, 1 ano, mas olhando para mim, escutando, falei, cara, não... Uhum. Eu achava que era assim, né? A liderança que estudam lá, o líder do clube de campo. É. Não. Pô, mas se eu conheci eu tive um dos meus chefes que era um cara super microgerenciador. Uhum. Eu percebia isso. Então, eu não quero ser assim. E quando eu via um microgerenciador, eu tenho esse detector. Ah, E aí, quando eventualmente eu estava microgerenciando, eu me policiava. Mas você só consegue isso com essa autoconsciência, com essa visão de e si com a mesmo. vontade de ser melhor cada dia. É. Então, o primeiro passo é a gente olhar para si. Sim. Seja para a gente encontrar como ser mais criativo, porque, meus talentos, eu gosto disso, gosto daquilo, e nessa função eu não uso isso. Uhum. Eu, por exemplo, durante um tempo, eu fiz a área de transformação digital da 3M. Eu era o responsável, que é muito legal, é Muito. contemporâneo, eu acho muito legal. Mas o trabalho, ele era muito mais processual, Tá. sempre voltado à produtividade, e aí tinha os encontros, mas os encontros eram rápidos, aí tinha o backlog, e a gente e tal. Uhum. Eu fiz isso durante, sei lá, 5 anos. Mas se você pensar, eu olhava e falava, eu não estou dando todo o meu potencial e eu não amo. Eu gosto, mas eu não amo estar aqui. Uhum. E aí, quando teve uma oportunidade assim, você prefere estar nessa área, mas tem uma oportunidade para. Eu voltei Vamos lá para pra a área, outra. que é a área que naturalmente me brilha os olhos, eu gosto, e Uhum. vou estudar, e vou ter 1000 inspirações, porque eu tô nesse lugar com pessoas que se conectam. E cada um tem a sua. E como transmitir isso pro seu filho, por exemplo? Porque educar filho é um desafio muito grande. É uma tremenda escola, hein? É, Pra gente é. se desenvolver. Não, assim, é a gente perceber que a gente erra o tempo inteiro, mas que a gente acerta também. Então, assim, como passar para ele, porque você fala com muita paixão,
né? E que é algo realmente que vem dentro de você. Assim, é você esse jeito mais curioso, mais emotivo, né? Com valores sólidos, que sabe para onde quer ir. Como transmitir isso? Como educar um filho e falar, olha, esse talvez seja um caminho legal para você, questionar o mundo. Acho muito difícil a gente conseguir passar essa cartilha falando ou Sim. criando. Ele vai ver as coisas que eu faço, ele vai sentir, Uhum. mesmo que a gente não converse conscientemente sobre isso, É, e ele vai pegar o que ele julgar importante, né? importante. O que eu acho muito legal, no caso da paternidade virou outra bandeira minha. Tá. Meu filho já tem 20 anos, mas depois que eu e minha ex-mulher, a gente se divorciou, já faz uns 10 anos, e aí eu fiquei parte da semana fazendo todos os papéis. Uhum. Então, isso que as mulheres falam na maternidade, eu Você faço. passa. Muitas vezes sou convidado para falar em alguns fóruns, justamente porque eu sou um homem que faz em alguma parte. Então, por exemplo, quando eu estava na 3M, fiz várias reuniões com a América Latina lá, de câmera fechada, fazendo arroz, na hora do almoço, para servir meu filho. Tá, Ou coisas fazendo que a gente não imagina, né? A mulherada não imagina que um homem é capaz de fazer. E mesmo assim, boa parte, eu cuidava do meu filho, até coisas que eu sempre fiz, Uhum. dar banho nele, que ele precisa, né? Ele Sim. tem uma certa dependência ali e tal. Mas cozinhar, passei a cozinhar melhor, ou pentear o cabelo, cortar a unha, quando o cara tá... Eu comecei a Criou fazer habilidades. e adoro, assim, eu acho isso potente para nós. Uhum. Como cidadãos, seres humanos, como líderes. Então, é por isso que eu elogio muito as mulheres, porque esse papel que se valoriza muito pouco, do cuidar, é uma potência de resiliência, de criatividade, Uhum. de propósito, de De se significar. colocar no lugar do outro, né? Para Exato. tentar saber a necessidade do outro. É. E no caso do meu filho, ele tinha uma expectativa de vida pequenininha a princípio, pelos Tá. médicos, né, na doença que ele tem. E aí, talvez eu tivesse um pouco menos do que meus pais, mas um pouco menos essa visão do que o seu filho. Vai ser. Muitos pais têm a visão de que eles querem que o filho seja, não Uhum. pensando ou Não, deixando que o é filho tenha. realização do sonho próprio, É. né? E eu não tive muita nem chance de pensar nisso, porque com as limitações eventuais que meu filho tivesse, então talvez ele não vai ser um executivo, sei lá o quê, como eu, que Uhum. ele não vai. O que me passava só assim, o que eu quero que esse cara seja feliz, Tá. tenha uma qualidade de vida boa e faça coisas que ele se sinta incluído e importante. Qualquer coisa, mesmo eu tendo estudado em escolas, em faculdades e tal, se ele quiser aquela profissão mais simples, e isso ajuda. Ele Uhum. estudou numa escola Waldorf, que ajuda muito também essa visão. Tá. Porque ele fala, não, mas ele vai trabalhar com isso, mas e aí, o status e o dinheiro? Meu, ele vai ser feliz? Assim, hoje, então, claro, eu preferia não ter vivido isso na minha vida e, de repente, isso ser um insight. Mas foi, do jeito que foi. E quando ele foi adolescente, eu buscava essa visão ali de educar, de novo ajuda muito esse metaconhecimento, né? Uhum. Porque tinha lá os seus 15, 16 anos, o meu filho era um cara chato, ele me questionava, ele não queria estar perto de mim, que é natural, Ele expressava. super expressa. Aí eu lembro, Não quero você eu falei, perto. porque eu me lembro do meu Aí você passado. ficava arrasado, não ficava? Não, a primeira reação é: Devastador. caramba, eu tô aqui acordando 10 Sou vezes por tão noite, te legal. ajudando, me dedicando, levando você. Pô, eu renuncio várias coisas. Sim. E você ali e tal. Daí o que vinha na cabeça: pera lá, deixa eu ver quando eu era adolescente. E eu amo, meu pai sempre amei, mas, pô, eu achava meu pai, tinha uma época que Ô, chato. eu não queria estar perto. Se o cara Aham. tava mastigando o negócio, eu achava Faz chato o parte do barulho. Aí eu desenvolvimento. falo, cara, puta, pera, mas isso faz parte. Na verdade, quando ele tá questionando, pô, ele não tá questionando a mim exatamente, uma coisa que eu falei, é o processo dele. Uhum. Eu só tô aqui, sou eu, mas ele faria Sim. isso de qualquer jeito. Então, para você ter um pouco desse amadurecimento, e não é que 100%, que tem hora que você vai estourar e reclamar, mas muitas vezes eu falava, bom, deixa eu respirar, porque na verdade, isso vai passar daqui a pouco, ele passou e vai pedir desculpa, ou sei lá o quê. Mas é isso, ele tá. E eu tenho que respeitar esse processo, porque eu lembro de mim também. Uhum. Então, pô, tremendo negócio. E essa coisa de direcionar, filho, eu acho
Mas eu adoro quando ele opta, ele tem opções de pensamento político, etc., muito diferentes dos meus. Do teu. E eu acho maravilhoso. Porque, em geral, um pai fica lá, não, mas você tem que não ser tem que isso, ser aí, por aquilo. que você tá dando... E eu acho... Aí, de novo, cara, eu olho e falo, que legal, o meu filho consegue ter uma independência de pensamento com argumentos dele. Claro que eu argumento aqui e ali, mas eu não quero impor, né? Esse processo, inclusive, que eu sou assistente, eu escrevi um artigo recente, o processo de eu ser assistente esportivo do meu filho, nessa história da bote paralímpica, ele é que orienta tudo. Eu sou só um assistente. Então, a jogada, tudo é ele. Eu nem posso olhar o jogo, eu não posso falar. Conta pro pessoal que eles não sabem de você ser assistente. Meu filho virou um atleta paralímpico, Isso. né? E ele foi campeão pan-americano. Não é ele, porque é uma dupla. Eu ganho medalha junto Você com ganha ele. medalha junto? Medalha. Que legal. O ano passado foi uma temporada. Campeão pan-americano, foi vice-campeão mundial juvenil, bicampeão juvenil. E a gente, no adulto, começou a ganhar. Foi campeão sudeste adulto. Região sudeste é difícil pra caramba. São os melhores jogadores. Então, foi vice-campeão paulista adulto. Foi bronze no brasileiro. Então, é um universo que faz bem, né? É um capítulo à parte. Como o esporte ou qualquer outra coisa dessas faz para a autoestima e para o desenvolvimento não só esportivo. Meu filho é outra pessoa depois... Que começou. Putz, de seguro, de autoestima, social. Eu sempre fui um cara mais fechadão. Socialmente, faz uma diferença na vida. Mas voltando a esse ponto lá, é ele que é o responsável pelas jogadas, pelas estratégias. A gente treina junto, mas na hora... É ele quem determina. E eu acho o máximo. Porque, em geral, um pai e filho, o pai é o cara que sempre que orienta. manda, Você devia ter feito aquilo. Você está errado. Primeiro, eu só quero que meu filho seja feliz. Então, com quem ele casar, se ele puder, se ele for trabalhar, é isso que é importante. Se é feliz, legal. Tá. Conseguiu equacionar de alguma forma a segurança financeira, lá, ótimo. E ali, eu acho muito legal. É ele que fala pro pai o que fazer e tal. E eu acho o máximo essas trocas de papel que, em geral, um líder e uma equipe numa empresa nunca quer, porque o líder é que tem que mandar sempre. De novo, não é ser o amigão da galera, tal, mas é legal ter essa troca, essa mentoria reversa. Eu lembro na 3M que muitos assuntos de transformação digital, o cara de 28 anos sabia muito mais do que eu, tecnicamente, ou de mercado. E eu falava, cara, você traz. Outras coisas, eu tenho a experiência de transitar na empresa, a visão estratégica, como vender. Então, são coisas que você não tem. Mas você tem outras que estão... É difícil, porque, em geral, seja um pai, seja um líder. Cara, se eu tô aqui, eu é que tenho que saber, eu tenho que definir. Nunca sabe, mas tenho que fingir que eu sei o que é melhor e tenho que dar a palavra final. Então, isso é péssimo, como um líder contemporâneo, né? Que não é se eximir de a equipe não se desenvolve, né? Ninguém se desenvolve. Exato. Fiz muito isso na minha vida, assim, na 3M e continuo fazendo. De fazer a pessoa... Eu não posso definir tudo e ficar revisando microgerenciamento. Também não posso largar, como eu aprendi cedo. Não é largar e, putz, vai dar Deus quiser, não. Então vai lá, tem um norte, discute, faz a pessoa aparecer, contempla algumas das ideias, ou todas, se forem boas, se não for, de uma forma legal, e você vai ter uma pessoa melhor que você, né? Sim. Em geral, essa melhor a intenção. que eu, ele vai roubar meu emprego, ou eu vou... Não. Essa é a mentalidade tosca do passado. E eu sempre tentei fazer... E não é que eu nasci, eu lembro que eu tive um líder muito legal que ele fazia isso. Ele falava, eu faço isso. Serafim, eu quero que você seja melhor. Aí quando eu fui ter minhas equipes, eu pensava igual. Não, muito, muito legal. E esse exercício com o teu filho, né, também faz isso, né? De você ser melhor em alguns pontos e ele também ser melhor e vocês crescerem juntos e você ser um excelente assistente. É isso aí. E outra coisa que é muito relevante, quando a gente está num universo desses, então quando eu ia imaginar, 5 anos atrás, que eu ia estar numa vida de atleta, a gente foi convocado agora pela seleção brasileira, principal, esse ano, agora em fevereiro. E nunca imaginei, imagina, agora com a minha idade, então, tô na delegação brasileira. É um mundo novo. Aí a gente foi para o Pan-Americano no Chile, você tá lá vestido com o uniforme da seleção, a gente ganhou ouro, toca o hino nacional. É uma coisa muito legal. Mas, além disso,
mesmo eu tendo um filho com deficiência, que eu tava ali um pouco, né, com a bandeira da inclusão, mas eu conhecia só o meu filho ali e tal. Agora eu convivo, há 4 anos eu convivo diariamente com 1000 famílias e que tem coisas muito diferentes das do meu filho, inclusive cognitivas, né? E você aprende, então assim, é uma outra bolha, tudo é bolha, né? Mas Sim. uma outra bolha e que eu aprendi tanto. E você foi incluído no mundo nele. E você aprende, você rompe pré-conceitos, paradigmas, você abre a tua cabeça. Por isso que eu acho muito legal para o processo de criatividade e inovação, você tá nesses universos, seja eu que estou lá no Comitê Paralímpico, ou seja quando você vai ser músico, ou Qualquer você lugar. vai fazer o trabalho social no hospital do câncer infantil, ou você vai trabalhar nos hubs de startup, etc. O que seja, uma coisa que não é do seu dia, você vai conhecer um monte de gente, formas de pensar, informações. Isso faz uma revolução em você. Isso é vital pra gente. Sim. Né? E algumas dessas coisas, de novo, não achei que aqui é a minha vibe. Não fica muito tempo, ou tenta não ficar. Opa, tem aqui, cara, você organicamente vai estar inspirado, vai querer fazer coisa junto com aquela pessoa do lado, com aquela outra, vai querer colocar no mundo. E aí, criatividade brotando, você tá tomando banho, você tá no caminho, no ônibus, putz, cara, que dá aquele insight, né? Super legal. Não, a conversa, assim, muito boa. A gente já tá no final, Luiz. Eu queria que você falasse para as pessoas a pergunta que tá nesse ano, nessa temporada do podcast é: de onde você acha que vêm as ideias? As ideias estão nesse universo. Tem um livro muito legal, né? Que fala de onde vêm as ideias, né? Sim. Que eu li, gostava desse livro e tal. E eu me lembro, eu acho que ele fala isso. As ideias estão em todo lugar e muitas vezes simultaneamente, né? Eu me lembro um dos sustos que eu tive quando eu fui assistir um evento do Google. O Google chegou no Brasil, começou a fazer uns eventos legais, modernos e tal. E o cara me fala que o Thomas Edison não tinha criado a lâmpada. Tá. Eu falei, mas como não? Eu aprendi. Como assim? Aprendi na escola? Aí não, foi em inglês lá. Ele fez uma lâmpada que quase não ficava acesa há muito tempo, mas o cara fez antes. E antes deles, esses caras, Thomas Edison, eles beberam de uma fonte de um monte de gente. Que simultaneamente, um no Canadá, um na Rússia, um na Europa, um na França. É a mesma coisa quando eu na 3M, a gente reeditou um livro que estava fora de circulação, que era o Diário do Santos Dumont. Ele tem 2 livros que ele escreveu. E lá ele deixa claro, assim, para ele fazer o 14 bis, primeiro, objeto de paixão. Desde pequeno o cara sabia que ele gostava de... Aquilo. Você quer ir lá na festa ou ir na fazenda de café ou quer brincar com a locomotiva para ver o motor? Ele sabia. Locomotiva é mais divertido. O que eu gosto? Eu fico aqui. Aí, quando ele estava na França, ele aprendeu 1 bilhão de coisas, por curiosidade, por paixão, mas ele ia lá com os balonistas. Os caras antes que faziam os balões, os dirigíveis, ele foi lá aprender com os caras sobre navegação, sobre a dinâmica lá tal. Aí ele foi com os engenheiros para motor. Então tem um monte de gente trabalhando com seus propósitos em lugares diferentes do mundo e com ideias. E esses caras vão lá sempre. A gente tá... Ninguém tem uma ideia do nada. Do nada. Original 100%, não. Putz, eu adoro esses pensamentos lá. Meu livro também relembro, assim. Na música é fácil, porque muitas vezes o compositor, ele fala, não, eu tinha influência do Bob Dylan, do Beatles, sim, etc. Ele tem consciência da influência, né? Tem uma consciência e muitas vezes é perceptível, né? O Paralamas. Porra, tinha o The Police, eles clonaram o The Police e beberam junto com o reggae ali, Bob Marley e tal. E daí coloca o tempero dele, porque é importante não virar só um copiador, né? Você bebe... Que é um grande problema, né? Tem uma frase bonita, que eu não lembro exatamente ainda, mas o conceito dela é isso aqui, né? Que as pessoas copiam. Os poetas falam assim, copiam. Os maus poetas, eles roubam, mas... Agora, quando você é um bom poeta, você vai lá e rouba, né? Copia, mas você melhora e joga um negócio maior e amplia. Tempero diferente. Na vida é geralmente assim. Pode ser um empreendedor, um empresário, um professor, um artista. Ele vai beber conscientemente ou não e vai fazer melhor. Idealmente, né? Sim, vai fazer melhor.
Então, eu gosto muito disso. E aí, destacando um resumo de se as ideias estão aí espalhadas e milhares de pessoas estudando e fazendo no mundo ao mesmo tempo, a parte dessa motivação, que é muito pesquisador de criatividade, já chegou, né, há muito tempo lá. Teresa Amabile, que é uma famosa, sim. pô, do módulo, né, de, de, de explicação, uma delas é essa motivação. Então, você tá como eu, nas minhas histórias que eu contei, como Santos Dumont, como Caetano Veloso, como a Sim. professora tal. Putz, você vê que o cara, você tá parecido, ou perto, você tá tentando chegar perto desse universo. Porque lá, sua curiosidade aguça, você vai buscar informação. Repertório. Aí, junto com essa ideia de motivação, meus talentos, minhas áreas de interesse, que faz sentido, isso tem significado para mim, é a partir do repertório. Então, você vai lá e vai tomar café com sei lá quem, vai participar daquela feira, daquele evento, vai ler sobre tal coisa mais, e no meio disso, ideias colidindo para ter a sua idealmente, ideia. com o seu tempero. E uma última coisa que eu também gosto de falar, que é, muitas vezes a gente fala de repertório em criatividade, mas um repertório de conteúdo. Sim. Vou lá, aprendo, vejo aquela aula, vejo, sei lá, vou num evento, mas eu gosto de expandir também para o repertório emocional de alguma coisa. Que é isso que eu falei um pouco do Comitê Paralímpico. Sim. Lá eu não estou necessariamente aprendendo alguma coisa para influenciar a minha criatividade, a minha inovação, não é meu esse o objetivo. Não é, lá não tem aula, não tem um empreendedor fazer. Mas quando eu vou lá, eu vou aprender um monte de coisas. Me lembro na Tereseme, assim, a gente patrocinou um projeto, que é um projeto que tem nos litorais para retirar água, plástico do oceano. Projeto legal para a marca, a gente foi lá e patrocinou. Mas eu sempre gostei disso com outros colegas. Bom, eu estou patrocinando, mas não é só dar dinheiro. Isso é importante ou não? É. Tem muito patrocinador que só põe para visibilidade da marca. Sim. Para mim não, é importante. Vai ter alguma visibilidade legal. Mas é importante para o negócio acontecer. Puta, eu quero envolver. Então a gente levou lá uns 20 funcionários e tivemos no nosso dia de recolher o lixo nós mesmos no litoral. Tiveram experiência. Em Bertioga. E depois a gente foi na cooperativa e ficou à tarde separando o lixo junto com as mulheres pretas lá, etc., na esteira. Tá. Quando você faz isso, puta, não foi o MBA do INSPER, ou o mestrado da GV, da Dom Cabral. Mas olha, isso foi mais importante do que se eu tivesse feito esse MBA de 1 ano e meio. Sim, sim. Porque você tá lá vivendo, conversando, observando, cheirando. Você entende? E pode ser uma coisa dessas, pode ser qualquer coisa afetiva, inspiradora. Quando você vive, quando você vai conhecer um lugar diferente, né? E pode ser um negócio muito. Vai para a China, sim, uma experiência de repertórios diversos, de conteúdo e emocional. Sim, sim. Pode ser ir no Heliópolis, na qualquer lugar. Cara, isso é tão junta essas coisas, a motivação, esse conhecimento, essa paixão tua. O olhar curioso. O olhar curioso, que vai te aguçar essa curiosidade. Então, busca repertórios, e repertórios também emocionais. E não pode esquecer que a gente está falando sempre o que nós fazemos, mas idealmente é sempre coletivo. Coletivo. Né? Eu e você, Elisa, a gente faz melhor. O seu mundo com o meu. Eu tenho minhas tarefas de casa aqui. Aí quando a gente junta e faz, e junta mais com... Junta experiências, ideias, os sonhos. Aí a gente gera mais impacto positivo para o mundo, né? Nossa, é lindo. E assim, eu fiquei curiosa do seu livro. Fala pro pessoal quando sai, onde a gente pode encontrar o seu livro. Eu vim escrevendo há muitos anos esse livro e achei que é agora a hora de jogá-lo para o mundo. Ele chama Manual de Criatividade. Ele tem um nome mais bonitinho depois lá, né? Manual de Criatividade para Mudar o Mundo. Editora é IP das Letras. Tá. Aí a gente vai lançar a partir de março. Vou lançar lá em Campinas e em abril vou lançar em São Paulo e vai estar espalhado por aí. Não, muito legal. Vou tentar, eventualmente, se tiver meus convites lá para fazer palestras e conteúdos e conversas e podcasts sobre... Muito interessante. O livro, mas a gente fez um pouco de resumo aqui. Sim, não. Deixou aí a curiosidade para as pessoas. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada mesmo. Vocês gostaram? Eu adorei. E agora é com vocês. Olhe o mundo com mais curiosidade, com felicidade e faça aquilo que o seu olhar brilha. Muito obrigada e até a próxima.